para que todos tenham sucesso aqui dentro desse negócio, certo? Então aqui, mais alto, vamos pegar o microfone, ali, deixa eu acertar. Então, porque para que a gente tenha sucesso dentro do nosso modelo de negócio, a gente precisa ter vontade, a gente precisa ter resiliência e a gente precisa desenvolver habilidades. Acho que está descarregado. Não, tá bom. Tá verdinho, né? Conectou. Ver se o pessoal se vai melhorar. Tá bom? Melhorou? Perguntei se melhorou. Pessoal do online, tá ok? O som? Dá para ouvir melhor? Pronto. Então, para que a gente tenha sucesso dentro desse modelo de negócio, dentro da Terra, a gente precisa desenvolver habilidades, né, necessárias para cada nível de evolução dentro do plano de carreira, certo? Então, quando a gente é só cliente, o que a gente precisa saber? Sobre como usar os produtos. E isso basta. Eu só preciso saber usar aqueles que eu tenho como cliente. Como compartilhador, às vezes a gente vai precisar ter um pouquinho mais de conhecimento para saber atender a necessidade de outra pessoa que precise além daqueles que eu tenho, né? Então, às vezes, eu precisava ter um conhecimento um pouquinho maior sobre os produtos, sobre os benefícios do produto. E quando a gente se torna um construtor de negócio, a cada nível que a gente vai crescendo dentro do plano de carreira, eu vou precisando desenvolver também habilidades de liderança, habilidades de comunicação, habilidades de gestão de tempo, de gestão de pessoas, né? E que todas essas habilidades, a gente consegue desenvolver. Nem todo mundo nasce pronto, nem todo mundo chega pronto, né? Eu era uma pessoa completamente improvável de ser uma diamante na terra, porque eu não queria, eu não confiava no produto, eu não conhecia o produto, já se não queria usar, não queria trabalhar, né? Não queria desenvolver, eu só queria ser silver no nosso modelo de negócio. Então eu era uma pessoa improvável de ser diamante. Porque a primeira coisa que a gente precisa ter para crescer é o quê? Vontade. Desejo de crescer. Sem esse desejo, ninguém cresce. Certo? Então, se eu conseguir chegar até o diamante, mesmo sem querer, mesmo sem acreditar, qualquer pessoa pode chegar. Concorda? Então, hoje, se vocês me veem aqui na frente, dando treinamento, se vocês me veem aqui com uma desenvoltura para falar com essas tecnologias que eu tinha nenhuma, ou com alguma habilidade, foi porque elas foram desenvolvidas ao longo desses 5 anos que eu estou desenvolvendo esse negócio. Certo? E aqui, esses treinamentos são justamente para isso. Todas essas habilidades que eu desenvolvi, todo o conhecimento que eu tive, que eu obtive a respeito dos olhos, a respeito do plano de carreira, a respeito do que era necessário eu fazer, do que era necessário eu obter de conhecimento para chegar a tal nível, eu aprendi nos treinamentos, nas reuniões, nas mentorias. Entende? Por isso que é tão importante. E aí eu vi que as perguntas dos novos consultores, ou de alguns consultores que já tinham online, estavam se repetindo muito. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz? Eu preciso saber. A necessidade do conhecimento estava batendo aqui na porta novamente. Então a gente decidiu retomar com os treinamentos presenciais e híbridos, né? Porque tem gente aqui no online e vai ficar acompanhando. Então, o link do online do
receberam hoje no e-mail, foi? Não, você escreveu. Quem fez a inscrição Porque teve gente que fez que vai de participação online, mas não tinha que ela recebe o link. Quando faz a inscrição, gera uma lista. Aí a gente enviou para as pessoas da lista o link da reunião. Porque tem gente que entra no grupo, por isso que eu estou te perguntando. Aí você fala no grupo assim, faz a inscrição no link da reunião. Porque aí lá a gente está sabendo quem é que vai receber o link. Tá bom? Por que a gente está fazendo a inscrição pelo link se o treinamento é gratuito? Para que a gente saiba quem está interessado, gente. Para que a gente saiba quem está acompanhando, né, a procissão. Para que a gente entenda quem está realmente ali acompanhando o nosso grupo de mentoria. E aí, para que a gente, então, dentro do link de inscrição, tem algumas perguntas, né? O que você gostaria de aprender? Qual tem sido a sua dificuldade? Então, para que a gente conheça, para que a gente programe os próximos treinamentos, é importante que as pessoas preencham o link. Porque se as pessoas só começarem a chegar, ou também se ninguém se inscrever, eu não venho. Né? Porque não faz sentido para mim vir dar um treinamento se não tiver público. Então, a gente precisa se profissionalizar assim, minimamente, para que a gente possa ter um cronograma melhor. Tá bom? Então, se vocês, a gente começou a semana passada, né, falando a respeito dessa visão do nosso negócio, aqui, quem está aqui, a Jane está voltando agora, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou dentro do site do Doterra Brasil. Quantos já acessaram esse site? Tá? Quem ainda nunca acessou o site do Doterra Brasil? Certo. Então, aqui é o site da Doterra Brasil, doterra.com.br. Aqui a gente encontra vários, quando a gente entra, vai aparecer essa telinha aqui, que é a viagem de incentivo, que nós estamos no período de qualificação, né, para a próxima viagem de incentivo que vai acontecer em abril do ano que vem, as promoções de novembro. E aí, aqui tem nossa história, o nosso porquê, e aqui dentro dos recursos tem essa aba de ferramentas que são, é importante a gente conhecer. E o material de apoio aqui tem folhetos sobre bônus, sobre formulários que a gente precisa, às vezes, para determinadas ações dentro da Doterra. Tem explicando sobre o que é o novo plano de bonificação. Tem folhetinhos bem resumidos, mas que são bem práticos da gente entender. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de aprender só ouvindo. Então, ali tem um material, né, gráfico bem legal. E aqui no Empowered Success é a faculdade do sucesso. No Empowered Success tem todos os guias que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso negócio. Então, a avaliação do estilo do bem-estar, se você pegar ali, você pode comprar esses materiais impressos também no seu escritório virtual. Você pode, vem pacotinhos com 10, tá? Com 10 guias desses. O guia simples vem no envelope de cadastro de todo cliente, todo consultor. Mas você pode usar, por exemplo, ele como seu cartão de visita, porque atrás tem um espaço para colocar. Eu sou o seu consultor, você coloca seu nome, seu telefone, e você pode deixar na recepção de uma clínica, você pode deixar na recepção de um prédio, você pode usar ele como seu cartão de visita. É um livrinho que as pessoas, é pequenininho, que as pessoas vão ficar ali, vão folhear e vão conhecer mais o nosso ser saudável, usando os óleos essenciais, pode ser simples. Por quê? Porque você vai incluir os óleos no seu dia a dia, na sua rotina do dia a dia. O guia compartilhe, que é para aquele cliente que vocês já cativaram, que vocês já ensinaram ele a ter um estilo de vida saudável, que ele é apaixonado pelo óleo e que ele quer falar para todo mundo. E aí você vai compartilhar com esse guia compartilhe e ensinar para ele como é que ele pode organizar uma classe,
você pode incentivar ele dando um brinde, você pode incentivar ele, né, com algum presente. Então, o Guia Compartilhe é para o perfil de compartilhadores. O Guia Viva é para os nossos clientes. Quando eu vou fazer a entrega de um kit, eu uso o Guia Viva. Aí eu mostro para a pessoa como ela pode ter um estilo de vida mais saudável e mais natural. O Guia Construa é o que a gente está trabalhando aqui nos nossos treinamentos de negócio. É para a gente apresentar a oportunidade de empreender. A visão correta do que é o empreender dentro da Nutella. O Decore é para quem quer chegar, né? Que é o nosso nível de base mais importante. Todo o tempo a gente vem falando de elite. É a primeira grande meta de construção, é o elite. O Trail é para quem quer chegar no nível de Premier e Silver. E, gente, se você pegar esses folhetinhos e seguir o passo a passo deles, segue mesmo, arrisca. Eu duvido se vocês não chegam no nível. Duvido. Então, na bolsa de um consultor, tem que ter esses kits. Esse é o nosso material de trabalho. Então, quer ser cliente? Está aqui o seu guia. Quer compartilhar? Está aqui o seu guia. Quer construir? Está aqui. Quer ir mais rápido? Está aqui. Quer avançar de nível? É o treino. Quer chegar ao gold? É o lidere. Né? Quer ir para o platinum? Quer ir para o diamante? É o multiplique. E para todo consultor tem essa apostila que é o de desenvolvimento do negócio. Aí lá embaixo tem mais recursos adicionais, biblioteca de ferramentas. Gente, essa biblioteca é uma riqueza. Entrem depois em casa com calma, cliquem em cada abazinha. Tem tanto formulário legal de crença, de mentalidade, de início forte com o novo consultor, é muito precioso. Se a gente fosse desenvolver cada ferramenta dessa, meu Deus, eu ia demorar séculos para desenvolver. Talvez nem chegasse a metade. E aí, esse aqui, Olhos Naturais para a Sua Casa, é a folhinha que a gente usa para fazer as apresentações do produto. Certo? E lista de preços, então muita coisa mesmo. Isso aqui é o nosso guia, para a gente trabalhar. Ok? Então o site da Doterra Brasil, doterra.com.br, tem todos os materiais que nós precisamos ali. Informações sobre eventos, agenda, viagem de incentivo, as regras para a viagem de incentivo. Querem ir para a Costa do Sauípe no próximo ano? Quem quer estar comigo lá na Costa do Sauípe? Eu vou. Eu vou. Eu digo que eu vou, sabe por quê? Porque eu estou trabalhando para ir. Essa viagem não é uma viagem que a gente possa comprar. É uma viagem que nós ganhamos. Ou você ganha 50%, ou você ganha 100% para uma pessoa, para duas pessoas, depende da pontuação que você faz. A gente está trabalhando com base nas regras de qualificação da viagem de incentivo. E a viagem de incentivo é uma das formas de ganho que nós temos dentro do nosso negócio, certo? Por quê? Já pesquisaram quanto custa uma viagem para um resort na Costa do Sauípe? Custa no mínimo para um casal R$15.000. Certo? Então, uma semana para um casal, mais ou menos uns R$15.000. Se você ganha 100%, você está ganhando R$15.000. Se você ganha 50%, você vai ganhar R$7.500. Então, é dinheiro, gente. E eu quero dizer para vocês que a viagem de incentivo da Doterra é a melhor viagem da Doterra. Porque a convenção a gente paga, o leadership a gente paga, a viagem de incentivo a gente ganha. E é porque a gente trabalhou bastante para merecer estar ali e as nossas férias só tem uma plenária por dia e o resto é livre para a gente se divertir. Olha que delícia. É algo para vocês estarem ali, ó. Entra no site, pesquisa, viagem
incentivo 2026 e anota, imprime a regra. O que é que eu preciso fazer para ganhar essa viagem? E corra atrás, trabalhe só nessa meta. Trabalhe nessa meta. A gente está no terceiro mês de qualificação, começou em setembro, outubro, agora novembro é o terceiro mês, e dá tempo de todo mundo ir. Ok? Leadership, esse mês é um acampamento de líderes, né, um retiro de líderes da Terra, para quem é premier acima, pode ir para essa viagem. É um treinamento onde é falado só sobre negócios, né, sobre mentalidade, para que formar a liderança da Terra com a mentalidade correta. Então, próximo ano, quem vai estar com a gente no leadership? Quem aqui ainda não é premier, ou já é premier, mas não vai? Quem quer se programar para estar lá com a gente no próximo ano? Essa agenda aqui, para um construtor, é obrigatória praticamente. Por quê? Faz parte do meu negócio. Eu, quando era fisioterapeuta, tinha congresso estadual, congresso nacional, congresso internacional na minha área, era praticamente obrigatório ir. Porque eu preciso me atualizar. E onde nós nos atualizamos nos negócios? Nos congressos, nas reuniões, nas convenções. Então, essa agenda aqui, para quem quer crescer dentro do negócio, não é opcional. É uma coisa que você precisa se programar para fazer. Certo? Então, a convenção de 2026 já tem data. Aí eu vou abrir aqui para vocês verem. Já tem data marcada. Nós já temos até cotação de passagem. Então, R$900 ida e volta. Né? A NET comprou, ela me ligou falando, ó, a passagem está R$900, já estou comprando a minha. Eu disse, coloca no grupo, porque a filha dela tem uma agência de viagem. Então, eu sempre peço para ela ficar de olho e avisar quando tiver promoção. Então, esse mês agora, de Black Friday, né? Hoje está 11/11, muitas sites, muitas coisas estão fazendo promoção hoje. Então, hoje, ida e volta para São Paulo está R$900. Certo? Então está muito barato. Muito barato assim, né, gente? Entre as coisas, comparando com o que a gente paga normalmente mais para frente, está barato. Então, a Convenção da Terra Brasil é o maior evento do ano aqui. E aí, de 24 a 25 de abril de 2026, lá no São Paulo Expo, né, já podem ir se programando. Normalmente a gente vai um dia antes, porque tem a pré-convenção, né, dia 23, e volta um dia depois para ficar lá, para aproveitar, fazer umas comprinhas e tal. E aí a gente vai um dia antes, volta um dia depois, volta para 2 dias antes. Não sei. Se programem para estar em São Paulo 24 e 25, participar da convenção. Porque esse é o maior evento da Terra Brasil. Esse ano de 2025 foram reunidos mais de 10 mil pessoas dentro do São Paulo Expo. E não só planejem estar na convenção, mas hoje nós sempre vamos falar aqui sobre metas, nós sempre vamos falar, incentivar vocês a pensarem um pouco mais na frente, porque esse é o nosso papel como líder. Esse é o nosso papel como mentor, é fazer com que vocês enxerguem além daquilo que vocês estão enxergando. E pensem aqui, em abril de 2026, a gente está em outubro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, daqui 5 meses. Qual é o PIN que vocês querem estar? A partir do nível de Silver, sobe no palco da convenção para receber o reconhecimento. Vão guardando essas informações. Se quiser anotar, anote. A partir do nível de Silver, anota a data da convenção. 24 e 25 de abril de 2026. E a partir do nível de Silver, nós já temos o reconhecimento no palco da convenção, com música, com confetes, com broche, no telão, certo? A partir do nível de diamante, você tem a sua foto. Você pode escolher a sua música. Aí,
A partir do nível de diamante, você tem lá o seu nome separado. Você é chamado pelo seu nome lá para subir no palco. Então, 24 e 25 de abril de 2026, convenção em São Paulo, do Terra Brasil. Qual é o PIN que você deseja? Qual é o PIN que você deseja estar? No Leadership do ano que vem. Cadê? Leadership é em novembro, normalmente. Daqui um ano. Um ano. Qual é o PIN que você deseja estar? E aí, fazendo uma retrospectiva do nosso negócio, quando eu decidi fazer do Terra como um negócio, com o intuito de ganhar dinheiro, porque eu passei um ano só sendo cliente e compartilhadora, sem a intenção de ganho financeiro, sem a intenção de crescer dentro do negócio. Eu só queria ajudar as pessoas na filantropia, na bondade de coração. Eu queria só ajudar as pessoas, como se a gente não precisasse do dinheiro, certo? Porém, como o Perão fala, que mal tem você ajudar alguém e receber bem por isso. Porque é isso que a Terra faz. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes na filantropia, ajudando, cuidando da saúde dos outros, só que hoje eu faço isso de forma intencional, ajudo muito mais pessoas, hoje ajudo através da minha equipe, não só através de mim, a milhares e milhares de pessoas e ganho bem. A do Terra paga, não é o cliente que paga. Então, o meu cliente, ele continua sendo beneficiado do mesmo jeito. Só que eu também agora recebo um benefício da própria empresa. Faz sentido para vocês? É diferente? A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode e deve. Quanto mais pessoas a gente ajudar, maior vai ser o ganho. E aí, vamos lá. Aqui. Essa parte da primeira folha a gente falou na semana passada, certo? Então, vamos lá para essa. Pronto. Então, eu quero que vocês visualizem isso. Quem não tem impresso isso daqui, lá no site da do Terra Brasil, tem na parte de ferramentas adicionais da biblioteca, tem essa folhinha aqui, só ela, sem ser no guia, construa. Se eu não me engano, eu já mandei esse ano num grupo da mentoria. Eu posso mandar de novo, certo? Só o link dessa folhinha aqui para vocês imprimirem. Porque essa folha, ela tem que estar colada no espelho do banheiro, na porta da geladeira, atrás da parede lá do computador onde você fica, na sua mesa de trabalho, na sua mesa de refeição, não sei onde você vai colar essa folha. Mas você tem que colar no lugar onde você olhe para ela todos os dias. Que quando você fecha o seu olho, essa imagem aqui tem que estar gravada na sua cabeça. Qual é o próximo PIN que você vai alcançar? Primeiro, qual é o PIN que você está? Você sabe? Normalmente no início a gente nem sabe, gente. Normalmente, no início, a gente nem sabe se a gente está como consultor, se a gente está como manager, se a gente está como diretor, se a gente é executivo, se a gente é, agora, a partir do elite, a gente já começa a saber. Porque para você chegar no elite, você fez um grande esforço. Às vezes, no início, você só foi cadastrando na empolgação, você foi trabalhando na diversão e chegou naqueles níveis. Pum, de repente virei direto, de repente sou executivo, sem grandes esforços, certo? Então, a senhora sabe onde está, dona Socorro? Não sei. Dona Socorro é o quê? Direto. Então, o direto é aqui, ó. Todo mundo começa a trabalhar como consultor, com 500 pontos vira manager, com 1000 pontos vira direto. Com 2.000 pontos executivo, 3.000 pontos elite. Certo? Então a primeira grande meta de construção é se tornar elite. Por quê? Porque o elite é a base da construção.
Sabe, aquele tijolinho que tem que estar ali, toda a obra tem que ter. É aquele. Então, o elite é o nível mais importante. Porque quando você aprende a fazer o elite, você faz o elite sozinho, praticamente. Normalmente, aqui embaixo do elite não tem ninguém, tá vendo? É só ele. Então você vai trabalhar, você vai trazer pessoas, você vai gerar um volume de vendas na sua equipe, na sua organização, mesmo que você seja só compartilhador. Você pode vender, compra na sua conta. Se você levantar 3.000 pontos só na sua própria conta, você é elite. Entende? Que não precisa ter ninguém abaixo de você para ser elite. Não tem requisito de ter cadastrado alguém para você ser elite. Não precisa. Você pode ser só um revendedor de óleo. Você pode ser só um compartilhador. Um cliente compartilhador. E vira elite. 3.000 pontos. Isso ali. Aí, todos os pontos que eu acumular, eu tenho um prazo, um mês. Toda a produção que a gente fizer, eu tenho que fazer 3.000 pontos em 30 dias. Esse mês agora, nós estamos no dia 11, tem que acumular 3 pontos em 30 dias. Isso. Tá, então, isso soma toda a pontuação de quem eu cadastrar, sua com os debates, tá? Sua com os debates. E os kits cadastro somam, assim, qualquer coisa que seja qualquer atuação dentro da tua organização soma ponto do teu elite, certo? Então, não tem tempo, faz uma classe. Reúne 3, 5 pessoas, faz a apresentação, cadastra, gera volume. Não, foi para uma feira, vendeu 10 colágenos, levantou 350 pontos. Certo? Então, é assim que a gente vai juntando os pontos. Então, quando você aprende a fazer o elite, você vai almejando crescer, você vai convidando pessoas para vir para o seu time. E essas pessoas querendo ser elite também, né, você vai crescendo. Então, você vai estimular que para ser trainee, você precisa ter 2 executivos. 2 executivos são pessoas que estão querendo ser elite. Então, ali, quase chegando, fizeram 2.000 pontos. Então, no próximo mês, elas podem ser elite. Com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de apresentação, um pouquinho mais de reunião, ela chega no elite. Quando tem 3 elites, vocês formam silver. Com 3 silvers, você é plástico. Com 4 silvers, é diamante. E com 6 pláticos, você é presidencial. Então, percebe? Para ser um presidencial, eu preciso ter 54 elites. A elite amassa o negócio. Certo? Até aqui, tudo bem? Então, sabendo disso, tem essa escadinha aqui. Vamos lá, a gente estava falando da convenção, né? Do meu pai. Aqui. Isso aqui são os dados da empresa, é uma média, ok? Uma média global. Quem aqui, todos que estão aqui são consultores, já estão trabalhando, não é isso? Vocês querem ganhar dinheiro ou vocês querem só se divertir? Como é que a gente ganha dinheiro? Quanto tempo a senhora trabalha para ganhar dinheiro? Ok. Mas para a gente ganhar dinheiro, Cris trabalha na clínica quantas horas por dia? 4 horas. Todos os dias da semana? 2 às 6, 4 horas. Não, de segunda a quinta. De segunda a quarta só. Segunda a quarta. 3 dias na semana. Ótimo. 3 dias na semana, 4 horas por dia. 12 horas por semana. Certo? 12 horas por semana. Alguém trabalha mais do que isso? Quantas horas vocês trabalham? Eu segunda a segunda. Sábado. Feriado, dia santo. Quantas horas você fazem? 5 horas.
por dia. E você? 8, 10 horas. Tu tem o teu negócio ou tu é funcionário de alguém? Tu tem o teu negócio? Eu tenho meu próprio É, ótimo. negócio. Pronto. De 8 a 10 horas. E dura? 8 horas por dia. Para ganhar o dinheiro dela. Certo? Então, quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar. Concorda? E se eu quero ganhar muito, se tu trabalhasse, quando tu estava trabalhando 5 dias na semana, tu ganhava mais ou menos? Ganhava mais. Então, essa é a matemática, não é? Se eu quero ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Certo? Então, na Doterra não é diferente. Não é diferente. Aqui é uma empresa como qualquer outra, é um trabalho como qualquer outro, que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. E quanto mais horas eu dedicar para esse meu trabalho, para essa minha empresa, mais eu tenho a possibilidade de crescimento. Vocês concordam comigo que se eu faço 10 apresentações todos os dias, eu tenho mais chances de encontrar os meus consultores mais rápido e cadastrar mais clientes mais rápido do que se eu fizer 10 ao mês, do que se eu fizer 10 ao ano. Então, anotem aí na folhinha de vocês. Gente que está aí no online, pega papel e caneta. Tem gente que é de São Luís. Tá, Lu tá viajando? Tá viajando? Vou dar chance para vocês hoje, que são de São Luís e estão no online. Não é para ter gente de São Luís no online. Então, peguem papel e caneta e anotem aí. Quantas horas vocês têm trabalhado aqui no seu negócio de boteca? Calculem. Quantas apresentações eu tenho feito durante a semana, ou no final de semana, ou à noite, dentro do meu negócio de boteca. Só anotem a título de reflexão, certo? Porque essa pergunta foi a que me fez entender que eu não estava trabalhando o suficiente de horas para chegar no diamante. Eu fui conversar com o Beirão, né? Que foi o que deu o treinamento do Power Selling na semana passada. Nós estávamos numa viagem de incentivo lá em Foz e a gente foi tomar um café. Na verdade, ele estava tomando um cafezinho dele, eu, na minha cara de pau, cheguei do ladinho dele e falei assim: tudo bem, Beirão? A gente já se conhecia, né? De outras convenções, de outras. Ele disse assim: tu estás sozinho tomando café? Eu estou. Eu digo: então posso me sentar aqui contigo para a gente conversar? Pode, tá? Me sentei do lado dele. E, gente, vocês acreditam, nos cafezinhos, nos cafés da manhã, nos almoços, são onde surgem as melhores e maiores ideias. São onde as chaves são viradas. Então, quando alguém te chama, quando o seu líder te chama para tomar um café, vá. Quando ele estiver tomando café sozinho, sente do lado e diga: posso sentar? Porque ali, naquele papo informal, que saem as sacadas mais inteligentes. E nesse cafezinho com o Beirão, eu cheguei assim, ele falou assim: e aí, quando é que vem o seu diamante? Eu era gold. Eu disse: não sei. Ele falou assim: pois vamos lá. O que está faltando? Eu disse: não sei o que está faltando. Eu estou trabalhando pra caramba, eu fico, eu estou fazendo clube diamond, eu viajo, e eu faço, e eu não sei mais o que eu faço para ser diamante. Porque na minha cabeça eu estou fazendo tudo que precisa ser feito. Aí ele me fez essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Quantas horas você tem que trabalhar? Quantas apresentações você tem feito? Aí eu disse: não sei. Ele falou assim: bom, se você não sabe, é bom você saber. Porque se você precisa alcançar uma meta, você precisa saber os números da sua empresa. Por exemplo, a cada 3 apresentações, eu consigo cadastrar uma pessoa.
Então, para cadastrar 30, eu preciso, para chegar no limite, eu preciso fazer 90 apresentações no mês. E se eu preciso fazer 90 apresentações no mês, eu preciso fazer uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, ou então reunir 3 pessoas no mesmo horário naquele dia. E se para ter uma apresentação, quantos convites você tem feito? Eu disse, não sei. Ele disse, se você não sabe, você precisa saber. Quantos convites você precisa fazer para que uma pessoa aceite tomar café com você? Porque se a cada 10 convites você tem uma pessoa para apresentar para 3 no dia, você precisa fazer quantos convites? 30 no dia, não no mês. Compreende? Como é importante a gente saber quantas horas, quantos convites, quantas apresentações, conhecer os números da nossa empresa. Sabendo disso, dessas métricas do nosso negócio, a doutora fez uma média. E aí ela diz assim, para você compartilhar produtos, para você ter um bom resultado no compartilhamento, na venda de um mel, de um blend, de um óleo, de um colágeno, você pode dedicar de 3 a 10 horas por semana. De 3 a 10 horas por semana. E aí, se você quer trabalhar só de segunda a sexta, 2 horas por dia, mais ou menos, para compartilhar produtos. E aí você consegue chegar no nível de elite, mais ou menos de 2 a 3 meses, no nível de premier, de 3 a 6 meses. Aqui a gente tem Cris, que chegou no elite com 1 mês. Quantas horas você trabalhou? Trabalhei mais à noite, porque nesse período eu ainda estava trabalhando durante Todos os dias. Quantos dias na semana? Naquele mês do elite? Todos os dias. Todos os dias. Entende? Que para a gente ter um bom resultado, a gente precisa ter uma grande dedicação. E se ela quiser repetir isso todos os meses, ela vai fazer todos os dias. Sabe qual é a minha meta pessoal todos os meses? Levantar o volume de 1 elite. Todos os meses. Mês passado eu levantei um Premier, sozinha. Já levantei um Silver, sozinha. Mas para levantar mais volume, a gente precisa trabalhar mais horas. Então, 2 horas por dia, você consegue chegar aí no nível de Premier com 3 a 6 meses. Certo? Para complementar a renda, para você ser de Premier a Gold, né? Para você já ter, assim, realmente contar com aquela renda extra. Por exemplo, eu tenho compartilhadoras na minha equipe que o dinheiro do terra dela é para pagar a escola dos filhos. Então ela se dedica muito, ela é uma compartilhadora profissional. Ela tem os clientes, ela cativa os clientes, ela faz promoção interna para os clientes dela, ela fala com eles todo dia, ela acompanha, porque ela precisa ter no mínimo R$ 1.800 de bônus da Doterra para pagar a escola. Então é um compromisso que ela tem. Isso é para complementar a renda. Então ela trabalha todos os dias. E aí, de 10 a 30 horas por semana. Que vai dar quanto por dia? Se eu quiser trabalhar só 5 horas, só 5 dias por semana, deixar os meus finais de semana livre, eu tenho que trabalhar 5 horas por dia, 6 horas por dia. Ou eu posso fracionar isso em 7 dias, trabalhar 3, 4 horas por dia. Depende. Se eu só tiver o sábado, eu trabalho o sábado o dia inteiro, 10 horas por sábado. Mas eu tenho que cumprir uma carga horária, concorda? Porque senão a gente não vai ter um resultado esperado. E se eu quiser aproveitar e multiplicar a minha renda? Se eu quiser realmente ter uma renda extraordinária? O que permitiu a Cris, por exemplo, diminuir os dias de trabalho dela lá no emprego dela? O que permitiu ela diminuir a necessidade de ganho no trabalho convencional?
um ganho extra. Certo? Então, aí aqui são de 25 a 40 horas, aí já é um expediente, gente, 8 horas por dia. E quando eu comecei a fazer do terra, eu comecei nesse ritmo de 8 horas por dia, no lockdown. Eu cheguei a Silver com 6 meses. Eu cheguei a Gold com 9 meses. Certo? Mas me dava expediente. Eu sentava na minha cadeira ali, ó. Ligava, fazia vídeo chamado. Até hoje eu tenho um hábito de ligar todo mundo de vídeo chamado. Quem quiser estar descarregado tá, quem quiser estar acordando tá, mas eu só ligo de vídeo chamado. Os meus diretos já sabem. Aí quando eles não podem atender, se ele, por exemplo, tá, né, já está deitado, está muito tarde da noite, eu ligo para eles, 11 horas da noite, 7 horas da manhã, 6h30, assim. E aí, se eles estão no banheiro, eles não abrem a câmera. É assim. Mas eu ligo de vídeo chamado. Porque eu quero ver a pessoa. Quando eu estava no lockdown, a gente só podia ver o vídeo, né? Então a gente fazia vídeo chamado com todo mundo. Tá? Então, para a gente ter uma renda realmente extraordinária, para a gente construir sonhos aqui dentro da Terra, aí eu preciso fazer um expediente. Se eu estou trabalhando exclusivamente com a Terra, eu preciso ter um expediente de trabalho. E aqui, aí a gente fala assim, mas no começo falaram que a gente ia ter mais liberdade. Sim, vamos ter. Daqui 10 anos. Daqui 5 anos. Hoje, eu tenho um pouco mais de liberdade de tempo, um pouco mais de liberdade financeira do que há 5 anos atrás. Mas eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando horas e horas por dia. Porque eu ainda estou no processo de construção. Porque eu ainda quero crescer dentro desse negócio. Eu preciso consolidar a minha equipe, eu preciso formar mais líderes. E para que isso aconteça, a gente precisa continuar. Certo? Para qualquer negócio poder tracionar 5 anos é curto prazo. 5 anos é curto prazo ainda. Porque 5 anos tem gente que nem saiu da faculdade. Certo? 5 anos para o médico, ele ainda nem é médico. Ele ainda é estudante. Dentro de uma carreira profissional, nós estamos falando de uma profissão. No trabalho convencional, quantos anos a pessoa leva para se aposentar? Pelo INSS? 30, 40 anos. E trabalha só de vez em quando para se aposentar pelo INSS? Não. E trabalha só 2 horas por dia? Só 3 horas por dia? Quando quer? Não. Então, se a gente comparar o nosso negócio com qualquer outro negócio, com qualquer outra profissão, nós vamos entender a grandiosidade do que nós temos na nossa mão. E o que eu quero que vocês compreendam, o que tem caído a ficha para mim, o que tem me movido todos os dias a levantar, me arrumar, sair de casa para trabalhar, fazer fardinha bonitinha, é justamente essa mentalidade de que isso aqui é uma empresa, de que isso aqui é o meu negócio, é a minha empresa. Hoje, eu sou a empresa. Eu sou o CNPJ, não sou mais uma pessoa física dentro de doTERRA. E é dessa forma que eu tenho que encarar o meu negócio. A partir do ganho de R$1.000 dentro da doTERRA, vocês já são a empresa de vocês. E aí, como você está encarando a sua empresa? Como você está levando o seu negócio? Como um hobby, como um passatempo, como uma diversão. É muito divertido trabalhar com doTERRA. É extremamente prazeroso. Eu amo trabalhar com a doTERRA. Amo estar aqui com vocês, estar conversando com as pessoas, estar fazendo apresentação, estar fazendo demonstração, estar indo para a feira. Amo fazer isso. Mas tudo que eu faço tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade dentro do meu negócio. Eu não saio daqui para ir para o interior que eu não tenha ninguém lá para aventurar.
Aí eu vou para o interior tal para bater na porta para encontrar um consultor. Jamais. Vou ter prejuízo no meu negócio. Você faria isso no seu negócio tradicional? Não, jamais. Porque a gente tem que ser racional quando a gente se trata de um negócio, de uma empresa. Eu preciso ser muito profissional quando estou falando de negócio e de ganho financeiro. Ou não é um negócio para ganhar dinheiro, é um hobby. Anotem aí a pergunta, não precisam me responder. Quanto foi que você ganhou no mês passado na Doterra? Qual foi o seu faturamento? E aí eu quero dizer um número para vocês. Nós que estamos todos aqui, reunidos no online e aqui presencial, mais os demais que estão trabalhando dentro da nossa organização. Na minha empresa, eu, Sabrina, trabalho dentro da Doterra. No mês de outubro, faturamos R$516 mil. Mais de R$500 mil. Qual é o negócio que fatura isso hoje em dia? Qual a empresa que está faturando isso hoje em dia? No mês. Foi um mês de faturamento. Se a gente multiplicar isso pelo menos por 6, vamos dizer que meio ano a gente fatura isso. E nos outros anos a gente fatura um pouco menos. Gente, é uma empresa milionária. É um negócio milionário. Eu posso brincar de fazer isso? Eu posso fazer de vez em quando? Eu posso convidar alguém para vir para o meu negócio e não dar assistência para ele? Porque isso é um negócio. Essa é uma empresa multimilionária. Então essa é a nossa responsabilidade. Essa é a oportunidade que nós temos na nossa mão. Então você se vê faturando R$500 mil daqui a quanto tempo? Você se vê dando treinamento aqui daqui a quanto tempo? Eu me via no palco da convenção. Na minha primeira convenção em 2020, foi online, por causa da pandemia. E eu ficava lá no meu consultório, com o celularzinho ali ligado, e olhando para aquele palco, o pessoal tudo de máscara. E eu falava assim, tinha um quadro, né, que diz assim, as diamantes que estavam lá no palco. E aí elas sentadas no sofazinho, numa poltroninha, todas lindas, maravilhosas. E aí eles perguntavam assim, qual é o seu óleo favorito? Aí eu ficava assim, qual é o meu óleo favorito? Eu tenho que saber dizer qual é o meu óleo favorito. Quando eu fui entrevistada lá no palco. E eu ficava, qual é o meu óleo favorito? Meu Deus, eu não tenho um óleo favorito. Eu tenho que saber qual é o meu óleo favorito. Aí eu ia, eu gosto desse, eu gosto daquele. Bom, aí eu fui. Hoje eu já sei, um dos meus favoritos. Eu tenho muitos favoritos, muitos que eu amo. Mas um que eu uso todos os dias, o hortelã-pimenta, o tangerina. E o tangerina é um óleo que eu amo demais. Porque ele ajuda no humor, na irritabilidade, não consigo ficar por natureza. Então, eu tenho que usar a tangerina todos os dias para controlar a irritabilidade. Certo? E aí, eles falam assim, me conte a sua história. Eu ficava assim, meu Deus, como eu vou contar a minha história quando eu estiver lá? Não, vocês precisam criar essas cenas na cabeça de vocês. Se imaginem aqui na Casa da Terra dando treinamento para a equipe de vocês. Se imaginem daqui um ano vocês fazendo um treinamento em outra cidade, fazendo um evento, promovendo algo que seja a sua equipe fazendo. Você para baixo. Não como você fazendo parte da equipe da Sabrina, por exemplo.
Quando eu olho para a Isabela, lá no Lidere, né? Ela promove aquele evento com a ajuda da gente, das diretas, da equipe dela, mas é um evento que ela promove. É dela, ela saiu da cabeça dela. Ela que né, orquestra tudo aquilo. E eu fico imaginando quando eu vou ter a minha equipe com 6 diretas, com líderes formadas, líderes que eu possa realmente contar. Eu desejo aquilo para mim também. Eu fico me imaginando promovendo os eventos, fico me imaginando tendo uma equipe grande. E assim, às vezes, quando eu comecei a fazer do técnico, eu falava assim, para ser diamante, precisa ter 1000 pessoas cadastradas. Então eu ficava atrás desse número, 1000. Quando eu bati 1000 pessoas cadastradas, eu disse, oxe, eu não sou diamante. E agora? O que está faltando? São 1000 pessoas ativas, não são só 1000 pessoas cadastradas, são 1000 pessoas ativas. Hoje tem mais de 5.000 pessoas dentro da minha equipe e eu fico dizendo, cadê o restante? Vamos lá, tem que ter mais gente para poder consolidar um diamante, ou subir um Blue Diamond. E quando eu olho para vocês, para quem está começando às vezes, tem 1, 2, 3, 5, 10 pessoas dentro da organização, 5.000 pessoas é um número grande. Mas quando eu olho para líderes maiores do que eu, que tem 70, 80 mil pessoas abaixo deles, que tem 150 mil, que tem dentro da organização mais de 1000 diamantes dentro da organização, eu me projeto para aquele lugar. Eu sei que ainda tem muito espaço para eu poder crescer. Então, a importância do treinamento, a importância de a gente estar aqui, é para que vocês consigam enxergar além. Para que vocês consigam visualizar algo que talvez vocês ainda não tinham parado para pensar. Então, façam esse exercício. Em abril do ano que vem, daqui 5 meses, 3 a 6 meses, pode ser Premier, pode ser um Silver. Como vocês querem estar na convenção de 2026? Qual é o momento que vocês desejam estar? Sabe, eu quero ir como elite. Perfeito, bora. Pode ir como consultor, pode ir como cliente, pode ir como qualquer nível. Convenção é para todos. Mas, queiram ser Silver, para poder subir no palco. Gente, é muito emocionante subir no palco da convenção com milhares de pessoas te aplaudindo. Olha a emoção, chega a dar arrepio assim, né? Imagina você lá, com a bandeira do Maranhão. Gente, é fantástico. Se vocês não desejam isso, gente, assistam a convenção. Se imaginem lá. Querem ir com quem já é Premier, quer ir como Gold, quer ir como Silver? Quem já é Gold quer estar como Platinum? Entende? Façam esse exercício. E no leadership do ano que vem temos 1 ano ainda para trabalhar. No mínimo, vocês têm que ser Premier. No mínimo. E façam um programa de viagem com vocês. Porque do terra é para quem gosta de gente, aqui para quem gosta de viajar, é para quem gosta de se divertir. Aqui é o melhor lugar para a gente fazer o nosso trabalho dessa forma. Certo? Então, conseguem se imaginar? Conseguem? Botar no papel? Imprimam aquela folhinha. Imprimam essa folhinha aqui e marquem lá, circulem qual é o nível que vocês querem estar e coloquem a data da convenção. 24 e 25 de abril. Eu quero ser Premier, eu quero ser Silver, eu quero ser Elite. Marquem a data. Eu quero dizer para vocês que esse exercício de visualização ele é muito importante. Eu não me via diamante, eu não me sentia diamante. Eu não me sentia capaz, não me sentia nem merecedora de ser diamante.
E o exercício que eu precisei fazer muitas e muitas e muitas vezes foi de pegar a visão que a Ana Paula tinha, a visão que a Isabela tinha, a visão que o Fadi tinha, a visão que os meus líderes acima tinham de mim, que eles me diziam assim: você é diamante, Samira. Você é diamante, você é diamante, você é diamante. E eu fico pensando, o que eles estão vendo em mim que eu não consegui enxergar? Por que eles estão vendo que eu sou diamante que eu ainda não consigo acreditar? E eu precisei usar a lente deles, usar a visão deles para me dotar dessa crença, desse sentimento de que eu poderia ser uma diamante. Então esse exercício de visualização ele é muito importante. Muito importante. A gente precisa se enxergar, para a gente se sentir. E esse sentimento é o que vai mover a gente. Né? Os nossos sentimentos, as nossas crenças. É como a gente se sente. Se eu me sinto menor, se eu me sinto diminuída, se eu me sinto incapaz, eu vou agir dessa forma. Então, se visualizem. E eu quero dizer para vocês que quando eu fui conquistar o diamante, vai fazer 1 ano que eu conquistei o diamante, eu tinha colocado aqui uma data, em maio do ano passado. Aí eu trabalhei, estava em convidado. Não bati o diamante em maio. Apaguei, botei agosto. Agosto de 2025. 31 de agosto de 2025, diamante. 24. Trabalhei de novo, convidado e não consegui de novo. Não deu em agosto. Apaguei de novo, botei 30 de novembro de 2024. E eu disse, dessa data não vai passar. Eu espalhei para todo mundo, eu contei com os meus filhos. Eu disse, a mamãe vai ser diamante em novembro. Diz, é sério, mamãe, agora vai, porque eu já tinha falhado 2 vezes. Vai ser, é sério, mamãe, é sério. Então, vocês vão ficar na casa da avó de vocês. Eu abri mão de ficar com meus filhos no mês de novembro do ano passado, porque eu precisava me dedicar exclusivamente para o trabalho. Eu avisei para a igreja que eu ia estar um pouco mais ausente das atividades da liderança e eu fui trabalhar. Em novembro de 2024, eu alcancei o nível de diamante. Custou muitos e muitos e muitos sacrifícios. O maior deles foi ficar longe dos meus filhos. Mas a gente alcançou. Na data escrita e o valor que eu iria receber, eu anotei. Vou receber tantos mil reais pelo nível de diamante. E acredito, o que eu recebi foi exatamente o que eu escrevi. Porque pode ter uma variação. Um diamante pode receber de 36 mil até 50 e poucos mil. E eu coloquei um número. Eu vou trabalhar e vou ser diamante, eu vou receber tanto. E eu recebi o tanto que eu tinha anotado. Sem querer sair de lá, sem querer crescer. Então, eu pergunto, é uma pergunta aberta. Querem se comprometer em crescer daqui a 5 meses? Para que na convenção do próximo ano vocês estejam um nível acima, ou 2 níveis acima, ou 3 níveis acima?
Sei. O nível de crescimento de cada um é individual. Por isso que eu estou dizendo para vocês que vocês podem me mandar no meu privado. Não mandem no grupo. Mandem no meu privado. Olha, sabe, eu quero me comprometer. Na convenção, eu quero ser tal nível. Me ajuda a chegar lá? Eu ajudo. Certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa fazer esse ajuste de expectativa de um resultado com um ajuste de trabalho, de força de trabalho. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu entrei na Nutella, eu achava que o mundo ia se acabar em 2 anos. Eu achava que eu só ia trabalhar na Nutella por 2 anos. Então eu trabalhei feito uma louca no primeiro ano. E no segundo ano, porque eu achava que se eu alcançasse o nível de diamante eu ia me aposentar e pronto, acabou. Então eu queria chegar no diamante muito rápido. Só que eu estava trabalhando muito, mas só que eu não estava trabalhando da forma correta. Eu fazia as coisas do jeito que eu achava que era. Então eu fazia as apresentações do meu jeito, eu fazia as reuniões do meu jeito. E não estava dando o resultado que precisava para que eu fosse diamante. Por quê? Eu só falava de produto, era o que eu gostava, era o que eu era apaixonada. Eu ainda sou apaixonada pelos produtos, mas hoje eu entendo que o produto é um meio para eu chegar às pessoas. O produto é importante? É, mas o negócio mais. O cliente é importante? É, mas o consultor ele multiplica a minha rede. Entende? Então, vamos ser racional, vamos trabalhar com racionalidade e a gente vai ganhar mais, vai crescer mais. Certo? E aí, então, gente, tá ficando calor, tá, gente? Ou tá bom pra vocês? É porque eu tô falando, tô gesticulando, não tá ficando quente. E vocês entendem, eu precisei fazer esse ajuste de expectativa minha, de que não era entrando no primeiro clube Diamond que eu ia sair diamante, porque na minha cabeça era que eu ia fazer o clube Diamond e eu ia sair dele como diamante. Eu era gold, silver, sei lá, no primeiro, e eu não mudei de mim, eu não fui nem pro próximo. Compreende que é importante para a gente não se frustrar e não frustrar a nossa família, porque eu dizia para eles que eu ia ser diamante por 4 meses. E não fui. Então, eu caí em descrédito para minha família, porque eu disse todos os clubes Diamonds que eu participei que eu ia sair dele diamante. E não saí. E não saí eu nem Platinum. Eu virei Platinum fora do clube. Tu entende? Então, é muito importante a gente fazer esse ajuste de expectativa, de realidade, de trabalho. Porque se a Duda, por exemplo, que trabalha 8 horas por dia, ela vai ter capacidade de trabalhar na Nutella 8 horas? Não, gente. Mas ela consegue trabalhar 2. Então, eu ajusto a expectativa dela de crescimento para 2 horas por dia. Eu ajusto a realidade dela de trabalho para 2 horas por dia, mas para a gente otimizar essas 2 horas de trabalho. Certo? Quem está trabalhando exclusivamente com a Nutella consegue trabalhar 6 horas por dia, 4 horas por dia, 10 horas por dia? Consegue. E aí pode ter um crescimento mais acelerado. Mas também se fizer a coisa certa. Por quê? Postar na internet não é trabalho. Estudar não é trabalho. Assistir treinamento não é trabalho. Né? Então, eu preciso saber o que é que eu preciso fazer para chegar no resultado. Ok? Até aqui, tudo bem? Pessoal online? Estão aí? Laninha, Maroneide, Sueli, Ana Paula, Sil, anotaram? Eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Me mandem no meu privado, quem quiser crescer, tá bom? Quem quiser ajuda para crescer, quem quiser mentoria direcionada, um plano de ação direcionado para a sua realidade, porque aqui a gente está falando no geral.
A gente está falando uma média de tempo da própria empresa. A média de tempo do Brasil ela é completamente diferente dessa média de tempo aqui, ó. Porque aqui, ó, um Elite são 3 meses, um Premier 6, um Silver 18. A Cris chegou à Elite com 1 mês. Eu cheguei na Silver com 6. Né? A Ana Paula chegou à Gold com 18, 11 meses. Então percebam que o tempo do Brasil é bem mais curto. Nós temos uma triplo diamante no Brasil em 7 anos. 7 anos? Foi menos de 7 que ela conseguiu ser triplo diamante. Então é muito acelerado o crescimento aqui no Brasil. Compreende? Tudo certo, galera? Então, meninas do online, um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Podem mandar mensagem, eu vou responder. Meu celular está com bastante mensagem ali, eu vou responder, tá bom? E se quiserem ajuda específica para fazer um plano de ação para os próximos 5 meses, para que na próxima convenção vocês estejam no próximo PIN, me mandem mensagem no privado, tá bom? Beijo, tirei uma fotona da telinha aí. Com elas, abram as câmeras de vocês, meninas, do online. Depois a gente vai fazer a foto daqui, do presencial. Deixa eu ficar de frente para vocês. Agora estava com 13 pessoas. O nosso equipe mudou então não voltar. Maronete, vai abrir? X. Mulher, não tem problema. Você é linda de qualquer jeito, vai. X. Eu sou indo olhar pra cá pra eu poder. Certo. Beijo, meninas. Tchau. A gente vai fazer sorteio aqui. Vou tirar elas daqui da minha frente. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui?